Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar nesta véspera de Natal. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, para que possamos a cada dia estar mais e mais preparados para a volta do Senhor. Então vamos orar para começar o nosso estudo de hoje. Seja bem-vinda, Rezende. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por essa noite, que os teus filhos estejam debaixo da sua graça e da sua proteção, que possamos relembrar o que o Senhor veio um dia nessa terra para dar a sua vida, para nos salvar. Este foi o objetivo do Senhor nascer como um ser humano, como um bebezinho, e cresceu no nosso meio, e deu a sua vida quando já era um homem feito. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, lá naquela cruz, e ainda faz, na pessoa do Teu Espírito, nos convencendo do nosso pecado, do nosso erro, para mudarmos, para nos achegarmos mais ao Senhor. Que possamos, Senhor, a cada dia ser este filho, esta filha, este servo, esta serva, obediente e temente ao Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Então, o título do nosso estudo hoje é Os Dois Lados do Natal. Os dois lados do Natal. Então, muitos discutem, né? O dia que Jesus nasceu, o mês que Jesus nasceu, como se isto fosse muito importante, né, para a nossa salvação. Isto não traz nenhum acréscimo na salvação do ser humano, por isso não ficou registrado. Mas Jesus, lá quando Jesus nasceu, os anjos apareceram lá para os pastores, então os pastores estavam pastoreando as suas ovelhas, estavam cuidando das suas ovelhas. E Jesus, ele é judeu, ele nasceu em Israel. E lá, nesse tempo, no mês de dezembro, no nosso calendário, é inverno. Logo, Jesus não nasceu no nosso mês de dezembro. Jesus nasceu de setembro para outubro. Então, este foi o mês que Jesus nasceu, né? Então, existem dois tipos de Natal ou de comemoração, né? Para nós, os cristãos, nós relembramos, né? Ou lembramos o nascimento de Jesus. Mas para o mundo pagão, e o mundo pagão é diferente, né? O Natal para eles é completamente diferente para nós. Então, tanto os pagãos como os cristãos, eles comemoram o Natal, só que é diferente nesta comemoração. Então, os cristãos têm base para comemorar o Natal? Será que nós, como cristãos, temos base para comemorarmos o Natal? Esta festa foi instituída por Deus? Foi instituída por Jesus para os cristãos? Será que foi? Esta festa do Natal, do Ano Novo, será que é uma festa que Deus deu para os cristãos, como Ele deu muitas festas para os judeus? Como começou e por quem começou a comemoração do Natal? Será que alguém já parou para pensar nisso? Será que nós algum dia paramos para pensar nisto? Então, para o mundo, quem é o centro do Natal? Então, nós estamos falando de dois tipos de povo que mora no mesmo mundo, né? Nós estamos falando de um povo escolhido por Deus, chamado para ser a sua igreja, e um povo que não quer saber de Deus. Então, os dois povos, não todo mundo, porque nós temos pessoas que também não adoram a Cristo, que eles também não comemoram o Natal, eles têm ódio, né, de Jesus. Mas nós temos várias nações que comemoram o Natal. Mas
será que para estas pessoas, quem é o centro dessa festa natalina para essas pessoas? Quem é o Papai Noel? Será que os irmãos já pararam para pensar? Onde está esta figura na palavra de Deus desse Papai Noel? Então nós vamos estudar os dois lados do Natal. Então vamos ver o significado realmente de que é o Natal, segundo o mundo e segundo a Bíblia, certo? Então vamos ter paciência um pouquinho, porque nós vamos estudar direitinho ter esse estudo, né? Que muitas vezes a gente só engole aquilo que o povo bota na nossa boca, né? Nós engolemos tudo que o mundo muitas vezes nos oferece sem questionarmos, né? Então, qual o significado do Natal para o mundo e para os cristãos? Então, qual o significado do Natal? Então, Natal significa nascimento, né? Aniversário. Significa comemoração do nascimento. Então, onde está isso? Onde está isso para os cristãos? Então, existe mais de um calendário no mundo. Nós sabemos que tem muitas nações que têm o seu próprio calendário, inclusive Israel. Nós, aqui na América, né, nosso calendário é o calendário gregoriano. E a maioria do mundo segue este calendário. Este calendário é o calendário que quase todas as nações seguem. Neste calendário foi incluído muitas festas pagãs. Então nós sabemos, né, que existem muitas festas e também muitas outras coisas que foi incluído neste calendário. Na verdade, o calendário gregoriano, ele não significa nada, então são só os meses, os dias e o ano, né? Mas nesses meses, nessas datas aí, nesses dias, eles foram incluindo suas festas pagãs. E muitas religiões também, não é? Inclusive a religião romana, a religião católica. Devemos ter muito cuidado com o que realmente estamos festejando, se realmente isso vem de Deus ou não. Então, o nosso calendário é o calendário gregoriano, que quase todas as nações seguem, não todas, né? Porque tem muitas, o Islã, por exemplo, eles não seguem. Os árabes e outras nações a mais, né? Dessas nações, né? Então, neste calendário foi incluído muitas festas pagãs, adorações aos deuses deles, então dos gregos, né? E as nações que foram adotando este calendário também foram incluindo as suas festas pagãs. Por exemplo, a quadrilha, festas juninas e outras, né? Então, muitos costumes e também, não é? Foram incluídos costumes dessas nações, muitos costumes e dos gregos, né? E pessoas de todas as outras nações que iam adotando, né, este calendário. Então, eles iam colocando as suas festas, suas tradições, as suas datas religiosas. Nós sabemos que no Brasil existem muitos, né? E os seus costumes, as suas formas de adorar os seus deuses e muitas outras coisas, né? Então, por exemplo, dia 2 de novembro, dia dos finados, em outras nações, o Halloween, que é a adoração a Satanás, a demônios. E eles já estão também trazendo isto para o Brasil, né? Já estão comemorando. Então, este calendário gregoriano,
ele não tem nada a ver com o calendário dos judeus. Então, este calendário é o calendário que a maioria das pessoas segue com suas festas, com suas tradições, com adorações dos seus deuses. E isto, a nação que adota este calendário, que segue este calendário, que é a maioria das nações, vão seguindo, vão comemorando estas datas que estes gregos têm. Então, nós também temos outro calendário, o calendário dos judeus. O calendário dos judeus é diferente do nosso calendário. Então, o calendário dos judeus é um calendário lunar. Então, ele segue as estações da lua, né? O calendário dele é diferente do nosso. Então, lá, o começo do ano não fica no mês de dezembro, e sim do mês de setembro para o mês de outubro do nosso calendário, porque o mês lá, ele pega uma metade do nosso mês de setembro e a outra metade do nosso mês de outubro. Então, o calendário de lá, cada mês tem um significado. O calendário judeu, né? O calendário israelita, dos israelitas, ele tem o seu significado, cada mês tem o seu significado, e também as festas, né? As festas judaicas, que também são inclusas nesse calendário, elas têm os seus significados. Já o nosso calendário, temos os costumes, a adoração aos deuses dos gregos e de outras nações, que foram também incluindo no nosso calendário, mas o calendário judeu é diferente. Então, o calendário judaico, os judeus seguem as festas que Deus deu, né, para os hebreus. Por exemplo, a festa da Páscoa, lá no mês de abril, no calendário judeu, né, do judaísmo. Então, eles seguem este calendário porque Deus deu, né, este calendário para os judeus com as suas festas e seus significados. Então, cada mês no calendário judaico tem um significado. Já no nosso não, mas aí foram incluindo as festas pagãs e os seus costumes e os seus deuses para as nações que adotaram este calendário seguirem e adorarem, né? Que são a maioria das nações. Então, para que os cristãos fossem alcançados pelas festas pagãs, preste bem atenção, inventaram para os cristãos festas que não nos foi dada por Jesus, mas sim pela Igreja Romana. Por exemplo, a festa de Natal, não existe isso na Bíblia. Deus nunca deixou uma festa para a igreja. Jesus nunca deixou uma festa para a igreja. Jesus não deixou uma nação para a igreja. Jesus não deixou nada para a igreja comemorar, a não ser a ceia do Senhor. Mas a Igreja Romana incluiu no calendário gregoriano o Natal, né? O Natal que não é o Natal dos cristãos, e sim o Natal dos gregos, do Deus grego, né? Mas a Igreja Católica, ela arrumou um jeito, né, de incluir esse Natal como sendo uma festa cristã. E os evangélicos foram aceitando e introduzindo em suas reuniões e passando de geração em geração esta festa, esta comemoração, e como sendo uma festa cristã. Mas nós vamos ver se realmente esta festa é uma festa cristã. Então, a Igreja Católica incluiu isso no calendário gregoriano, uma festa que já existia dos gregos e de muitas outras nações, para adorar um deus chamado Mitra. Então, esse deus chamado Mitra,
ele representa a luz e que os romanos adoravam. Então os romanos, os romanos, eles adoravam esse Deus, esse Deus vinha da Grécia. E esse Deus representava o quê? Representava a luz. E esse Deus representava a guerra. Esse Deus representava a sabedoria. Então, os romanos, os católicos, a religião católica romana, introduziu a festa do Natal para os cristãos, como se fosse o nascimento de Jesus. Mas, na verdade, esta festa é comemorada há muitos anos antes de Jesus nascer, comemorando o nascimento desse Deus Mitra, que é um Deus que os romanos e outras nações adoravam e adoram ainda hoje. Esta festa romana deste Deus Mitra da Pérsia era comemorada com a troca de presentes. Preste atenção, muita comida e bebida. Então, a festa do Natal dos gregos, da Pérsia, dos romanos e de muitas outras nações era comemorada. Ele era como se fosse a luz do mundo, não é? Eles diziam que esse Deus era a luz, e esse Deus também era o Deus da guerra. Esse Deus era um Deus muito importante para esse povo. E eles comemoravam o nascimento desse Deus com presentes, troca de presentes, né? Com muita comida e bebida, muita festa. Preste atenção o que é comemorado no Natal. Agora o nascimento de Jesus. Vamos ver o nascimento de Jesus. Então, já o Emanuel, o Deus conosco. Como foi comemorado o nascimento do nosso Salvador? Então, vamos ver aqui em Lucas 2, do 8 ao 14. Vamos ver como foi comemorado o nascimento do Messias. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolto em faixas e deitado em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Então, preste atenção. O nascimento de Jesus foi comemorado pela terra ou pelo céu, né? Foi uma comemoração da carne, com muita bebida, com muita comida, com muita troca de presente? Não. A comemoração do nascimento de Jesus
foi comemorado pelo céu, foi comemorado pelos anjos, foi comemorado pelos servos do Senhor. É uma comemoração espiritual. Então, os anjos, primeiro o anjo veio anunciar, ele veio falar para aqueles pastores que estavam trabalhando, que o Salvador, o Emanuel, o Messias havia nascido. E ele nasceu e ele estava em uma manjedoura, quer dizer, no lugar onde tinha animais. Então ele não tinha nem riqueza, ele não tinha nada para ser comemorado, né? Então, o nascimento de Jesus foi comemorado pelos céus e os anjos louvavam e adoravam a Deus e anunciaram o nascimento de Jesus para que aqueles homens, aqueles pastores também fossem adorar. E eles disse, vai lá, né? E eles, quando os anjos, milhares de anjos adorando naquele coral o Salvador. Então, quando os anjos voltaram para o céu, então os pastores, ao amanhecer, foram depressa, apressadamente, ver o que tinha acontecido, conferir o que os anjos haviam falado e viram que era verdade. Então, eles também se prostraram diante do Salvador, do Deus conosco, do Messias prometido. Eles adoraram o Salvador, eles não levaram presentes, porque não era uma festa de comemoração, mas era um anúncio. Os anjos anunciaram que o Salvador havia nascido, porque eles estavam esperando o nascimento do Salvador, eles estavam esperando o cumprimento destas profecias. Então Deus, quando cumpriu estas profecias, ele avisou primeiro para os pastores que estavam no campo cuidando do seu rebanho. E isso não foi no mês de dezembro do calendário gregoriano. Isso foi no mês de setembro para outubro do calendário judeu, né, dos judeus. Então, meus irmãos, preste atenção. Os pastores, eles foram ver o que o anjo tinha dito. Aquilo que eles estavam esperando. Quando chegaram lá, que contemplaram, eles adoraram a Jesus. Eles, depois de adorar, eles saíram também anunciando que o Messias havia nascido, que o Deus prometido, o Deus conosco, havia nascido. Então, o que é o Natal de Jesus para os cristãos? É esta alegria espiritual, é esta alegria que invade o nosso espírito, é esta alegria de saber que o nosso Salvador um dia veio a esta terra como um bebezinho para salvar a humanidade. E logo, não só nos alegrarmos, mas anunciarmos aos outros esta mensagem de salvação. Então, essa mensagem de salvação pode ser anunciada qualquer tempo, todo o tempo todo, onde você estiver, toda oportunidade que você tem, você pode anunciar que o Salvador nasceu, que o Salvador morreu, que o Salvador ressuscitou, que o Salvador está voltando. Esta agora é a mensagem. Este agora é o anúncio que temos que passar. Então, o Natal de Jesus é isto. Não é esta comemoração com muita comida, com muita bebida, com muita festa, com muita alegria mundana, não é? Esta festa aí é do Deus Mitra, do Deus da Pérsia, do Deus dos romanos. Por isso, eles introduziram o nascimento de Jesus nessa data para os cristãos adorarem.
E isto foi sendo incluído nos cultos, no meio cristão evangélico, não é? Então, e nós, né, fomos abraçando estas coisas. Eu, pelo menos, não sabia disso, mas está no Google para quem quiser pesquisar. Você pode pesquisar essas festas que é incluída neste calendário como sendo festas cristãs. A Páscoa, o Natal e outras mais, né? Então, Satanás, ele sempre quer o lugar de Deus, ele nunca desistiu do lugar de Deus, ele sempre quer ser adorado, ele sempre quer que o homem busque a ele. Então, inventaram para os cristãos que esse Natal era o de Cristo, mas não é Cristo. Então, há 2 natais aí. Cristo não nasceu em dezembro, todo cristão já sabe disso, né? Mas o que não se sabia era que essa festa era para esse deus Mitra, um deus da Pérsia, um deus dos gregos, um deus dos romanos e de muitas outras nações. Na verdade, esse deus é um demônio. Então, aliás, todos eles, né? Quem está por trás da idolatria é sempre um demônio. Porque Satanás, ele quer receber para si esta adoração. Então, Satanás sempre quer o lugar de Deus e também de Jesus, o Filho de Deus. Por isso, ele, no decorrer das gerações de Adão e Eva, de Caim e Abel, até a nossa geração, ele sempre procurou distorcer a palavra de Deus. Ele sempre procurou enganar as pessoas, para que essas pessoas adorem a ele, pensando que está adorando a Deus, né? Então devemos ter cuidado, devemos pesquisar mais. Hoje nós temos muitas fontes de pesquisas para não andarmos, né, enganados. Então, Satanás, ele quer receber essa adoração, ele quer tirar de Deus, de Jesus, a adoração do povo de Deus. Então devemos ter cuidado. E o que significa o sistema do anticristo? E o que o sistema do anticristo está fazendo agora? O que o sistema do anticristo está fazendo agora é a mesma coisa que sempre fez. Então eles estão tentando, né, essas pessoas que estão por trás do mundo, eles estão tentando tirar Cristo do mundo, tirar Jesus do mundo, para que o povo esqueça o nome de Cristo. Hoje, né, nessas festas aí, antigamente, uns 2 anos para trás, no Natal ainda se falava de Cristo, mas hoje nem isto. Hoje ninguém vê nem propaganda sobre esse Natal. Quando fala, é o Papai Noel. Então, quem é esse Papai Noel, né? Que inventaram aí? Jesus aqui não é? Então, a Igreja Católica foi introduzindo nessa festa que se diz Natal de Jesus, foi introduzindo muitas coisas pagãs. Então, esse sistema do anticristo está fazendo agora a mesma coisa que sempre fez, porque esse sistema é do diabo. Então ele está destruindo o mundo moralmente, fisicamente, introduzindo as suas drogas e também os seus está destruindo as pessoas, né, fisicamente com as suas drogas. Também está destruindo o mundo economicamente, psicologicamente e espiritualmente, meus irmãos. Porque quando a pessoa ela não tem Deus, ela está destruída espiritualmente. E Satanás, o objetivo de Satanás é
deturpar, no lugar da verdade de Cristo, colocar mentira, para que a palavra de Cristo não seja vista pelas pessoas, não seja adorado, Deus não seja adorado, Jesus não seja adorado. E quando a pessoa pensa que está adorando a Deus, na verdade, está sendo introduzido uma outra religião, outro tipo de adoração a outro Deus, como no caso desse Deus Mitra. Então devemos prestar atenção. Então Satanás tem propagado a mentira de todos os jeitos, em todos os meios de comunicação do mundo. Então, nos nossos dias, ele tem feito tudo para tirar Cristo, né, do mundo. Então, o Natal, esse Natal do calendário gregoriano, não é o Natal de Jesus. Mas nós podemos comemorar o Natal de Jesus nesse tempo, porque isto foi posto para nós como sendo o Natal de Jesus, mas nós não sabíamos. Mas nós podemos adorar a Jesus nesse tempo, não do jeito que o mundo adora, não do jeito que os gregos, os romanos e as outras nações adoram. Nós devemos adorar como os anjos adoraram, como os anjos louvaram, como os pastores adoraram. O verdadeiro Natal de Jesus está em Lucas capítulo 2, os versos, Lucas 2, os versos do 8 até o 20. Então ali é o verdadeiro Natal, verdadeira comemoração, é uma comemoração espiritual, é uma alegria espiritual. Será que nesta comemoração deste Natal que nós estamos tendo, será que realmente estamos com o nosso espírito ligado com o Espírito de Jesus? Será que estamos sendo gratos porque Jesus veio ao mundo e morreu na cruz para nos salvar? Ou será que estamos pensando somente na roupa que vamos vestir, no calçado novo, no penteado do cabelo, na comida que vamos comer com a família? Será que isso realmente é Natal para Jesus? Será que é realmente isso que Jesus quer? Nós vemos que os pastores estavam de noite, trabalhando, quando os anjos chegaram anunciando que o Salvador havia nascido. Então os anjos louvaram a Deus, eles adoraram a Deus, e os pastores, logo ao amanhecer, foram depressa ver o que os anjos tinham dito. Eles tinham pressa de ver o Salvador, pois eles estavam aguardando. E ao verem o Salvador, do jeito que os anjos falaram, eles o adoraram. Mas não só adoraram, eles anunciaram a mesma notícia que os anjos trouxeram para eles, eles levaram para a cidade, para os moradores de Belém. Será que nós estamos anunciando o Salvador? Ou será que nós estamos mais preocupados com o peru, não é, que vamos comer? Ou será que nós estamos adorando o Deus Mitra? Devemos prestar atenção. O Deus Mitra, a festa de aniversário dele é com muitas trocas de presente, né? O amigo secreto é troca de presentes, é com muita comida, né? É a ceia de Natal, é a ceia do dia 24 para o dia 25. Com muita bebida. Os crentes não bebem bebida alcoólica, mas é muito refrigerante. E muitas vezes, né, nós nem lemos a Bíblia para agradecer. Então devemos pensar realmente.
se estamos seguindo, se estamos realmente comemorando o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus, ou se estamos comemorando o aniversário do Deus Mitra. Então, eu pelo menos não sabia disso, né? Desde criança eu ficava muito feliz com o Papai Noel, né? Entrando à meia-noite para trazer o presente. A criança já estava dormindo, eu não era crente, minha mãe não era. Mas depois que aceitei Jesus, eu ficava muito feliz de ir para a igreja, cantar no coral, os hinos de Natal, levar visitantes para ter a peça teatral, para ter o geogral, cantata. Era muito bom, né, aquele tempo. Hoje em dia não se vê mais isso nas igrejas. As igrejas ficam fechadas. Por quê? Porque a comemoração da comida, né, da bebida, né, é mais importante. Hoje em dia as igrejas já ficam fechadas. Então, em nenhum lugar da Bíblia, Jesus manda comemorar o dia do seu nascimento, mesmo porque este dia não foi registrado. Mas o mês a gente sabe mais ou menos, mas o dia não. Por quê? Porque se Deus quisesse que comemorássemos o aniversário do seu filho, ele tinha feito como fez com os israelitas. Tinha deixado essa festa para nós. Mas nós, meus irmãos, preste atenção, a igreja de Jesus é espiritual. Nós não temos nada nessa terra. Jesus disse que nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos. Nós não temos lugar fixo neste mundo. A nossa terra é o céu. Jesus disse que ia preparar lugar para nós. Então ele foi preparar e ele disse que quando estes lugares estivessem preparados, ele voltaria para levar a igreja dele. Então o que ele nos mandou fazer foi anunciar o seu nascimento. Os anjos disseram isso. Ele mandou a gente ir pregar o evangelho, anunciar que ele já nasceu, que ele já veio, que ele já morreu, que ele já ressuscitou, que ele subiu e vai voltar. Isto foi o que Cristo mandou a gente fazer. Mas agora não vamos comemorar o Natal que foi nos ensinado? Vamos, não do jeito que o mundo faz. Vamos fazer do jeito que a Bíblia nos mostra. Um Natal espiritual. Uma comemoração espiritual. Louvando e adorando a Deus. Ah, mas eu não vou comer a comida? Coma, meu irmão. Nós vamos comer, nós vamos comemorar comendo, agradecendo, mas Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o nosso Deus. Jesus é o nosso Emanuel. Devemos agradecer a Ele porque Ele veio como ser humano, porque Ele morreu como cordeiro para nos salvar, porque Ele ressuscitou e não está morto mais, Ele está no céu e em breve Ele vai voltar. Então Jesus não deu nenhuma festa para os cristãos. O que Ele, como judeu, fez foi nas festas judaicas cumprir todas as profecias que os profetas profetizaram em relação a Ele. Por exemplo, a morte dele. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na festa da Páscoa, ele morreu como sendo este Cordeiro. Então, as festas dos tabernáculos, cada uma tem um significado. Então, nós vamos ver aí as festas, que nós não vamos falar nelas, mas os irmãos podem ir no Google e pesquisar e se aprofundar mais neste assunto. Então, Jesus, nessas festas que Deus deu, ele cumpriu as profecias em relação ao que ele iria fazer, né? Então, a festa da Páscoa, ele morreu, mas não existe festa de Natal de Jesus. Mas isto foi introduzido no calendário grego
pelos romanos, pela igreja romana, né? Então, devemos prestar bem atenção. Então, na festa da Páscoa, que os judeus comemoram. Então, os judeus, eles comemoram a festa da Páscoa, não como Jesus sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele cordeiro que Deus mandou matar e assar e os judeus comerem. Não, eles não comemoram a festa da Páscoa como sendo aquele cordeiro Jesus. Eles comemoram a festa da Páscoa como libertação, eles sendo libertos da escravidão do Egito. Mas aquela festa para os judeus tinha um significado, que eles comemoram com um significado diferente do que realmente é. Aquela festa não simbolizava, não significava somente a libertação do povo israelita da escravidão do Egito, mas representava a libertação de todo mundo da escravidão de Satanás, do domínio de Satanás. Então Jesus veio, deu a sua vida para libertar a humanidade, não somente os judeus, mas todos que querem, que creem nele como Salvador. Então esta festa representava mais do que a libertação dos judeus do Egito. Representava a libertação dos judeus e de toda a humanidade, do domínio do diabo. Representava uma nova oportunidade da humanidade ter vida novamente, porque a humanidade estava perdida no pecado. Mas Deus estava dando uma nova oportunidade para a humanidade voltar para Ele, através do seu arrependimento. Então o Cordeiro de Deus veio e morreu, agora ele estava morrendo como um cordeiro. Então Jesus veio como sendo este cordeiro que iria dar a sua vida para salvar tanto os judeus, tanto os israelitas, como todo mundo, todas as pessoas que quiserem, né? Mas até esta festa, os romanos conseguiram colocar as festas pagãs deles, porque a festa da Páscoa, a nossa festa que nós dizemos que é nossa, né, da Páscoa, que tem no calendário grego ou gregoriano, não é a Páscoa dos judeus, é outra. Depois na Páscoa a gente pode ver isso. Então os cristãos seguirem, né, para que os cristãos seguissem estas religiões pagãs. Então a festa da Páscoa para os pagãos tem outro significado. É a adoração de outro Deus, que eles colocaram, os romanos colocaram no calendário, nessas festas, como se fosse uma festa cristã, uma festa evangélica. E os evangélicos aceitaram, né? Os cristãos evangélicos, porque os romanos não vê nenhum problema, porque eles comemoram tudo mesmo. Eles são, na verdade, não creem em Cristo como nós cremos, né? Eles creem em Cristo, mas também crê em outros deuses, em outros santos. Mas até estas festas, os romanos conseguiram colocar as festas pagãs deles para os cristãos seguirem as suas tradições e até mesmo a adoração, não é? Então depois a gente pode estudar um pouquinho sobre essa festa. Mas nós estamos vendo que este calendário gregoriano, essas festas que muitas vezes nós adoramos, dizendo que é cristão, não tem nada a ver, né? Porque para a igreja Jesus não deu nenhuma festa, né? Então a única coisa que Jesus nos mandou praticar para nunca esquecermos foi a ceia. Eu vou ler bem aqui em 1 Coríntios. A única coisa que o Senhor nos mandou fazer foi realmente isso, né? 1 Coríntios 11, 23
Diz assim, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, a única coisa que Cristo mandou a gente fazer foi isso. Comer o pão e beber o cálice, o sangue, ali representando o sangue. Para quê? Para a gente lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. Até que Ele venha. Para lembrarmos, para anunciarmos isto, para nunca esquecermos que Ele vai voltar, que Ele se sacrificou por nós. Então a nossa festa é esta bem daqui, a ceia do Senhor. E isso tem muitas igrejas que nem fazem mais, né? Então nós devemos estar também a ceia, também até um motivo para estarmos nus, julgando a nós mesmos, para saber como estamos diante do Senhor. E isso deveria ser feito de mês em mês ou até menos tempo, para que os filhos de Deus ficassem sempre lembrando do sacrifício que Jesus fez por nós. Então, muitas vezes, nós nem estamos atentos para aquilo que Jesus fez. Mas as coisas, né, que o mundo nos oferece, muitas vezes nos introduz dizendo que é uma coisa de Deus. Isso nós queremos, né? Quem não quer estar comemorando com sua família, com muita comida, com muita bebida, com muita festa. Mas a festa é espiritual. Que você esteja com sua família reunido, comemorando, lembrando, na verdade não é comemorar, é lembrar que Jesus nasceu, que Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, e Jesus está vivo, e Jesus subiu ao céu e vai voltar em breve, que nós devemos estar prontos, nós devemos estar em comunhão com Ele, que nós devemos, a nossa família, nós e a nossa família, estarmos prontos para subir. Então, este é o motivo de praticarmos e comemorarmos a ceia do Senhor. E até isto, muitas igrejas não estão fazendo mais. Então, Deus deu festa para os judeus, e cada festa com seu significado. Os pagãos também têm suas festas, e cada uma com o seu significado. Jesus não nos deu festa, não nos deu nada para comemorar. Ele nos deu a ceia para lembrarmos que Ele morreu, que Ele se sacrificou, que Ele deu a vida dele e que Ele vai voltar. Então, até a volta dele, nós devemos estar comemorando, nós devemos estar relembrando o sacrifício que Ele fez e passando isso para frente, né? E também é um momento em que nós vamos julgar nós mesmos, para ver se não encontramos algum pecado na nossa vida e pedir perdão a Jesus. Então é isso que devemos fazer todos os dias. Então foi isso, esta foi a única coisa que Jesus mandou a gente fazer, a ceia do Senhor. Então o nascimento de Jesus foi o cumprimento das profecias que Deus já havia feito desde Gênesis capítulo 3:15, né, que Jesus disse para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente, entre a tua descendência e o seu descendente. Então Deus lá em Gênesis 3:15 já prometeu
que iria mandar o seu filho, que iria mandar o seu filho unigênito, o Salvador, o Emanuel. Então ele foi, esta profecia que Deus deu foi renovada de geração em geração até chegar em nós. Então, em Lucas 1, do 30 ao 35, Deus cumpre esta profecia. Ali Deus manda o anjo avisar Maria que ela ia ficar grávida do Espírito Santo. E o seu filho é enviado ao mundo para ser a luz espiritual. A gente vê que lá o Deus Mitra, ele é comparado como Deus da luz. Então, Satanás, ele quer usurpar o lugar de Deus. Então, a luz do mundo é Jesus, mas o Deus Mitra diz que é ele. Então, devemos ter muito cuidado. Então, Jesus é a luz espiritual para a humanidade seguir. João 8:12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo. Em Isaías 7:14, Isaías diz que a virgem iria conceber e dar a luz. E 9, do 6 ao 8, Isaías profetiza sobre o nascimento do Messias, né? E o seu governo. Então, aqui em Isaías 9, do 6 ao 7, está falando que do governo de Jesus aqui na terra, do governo terreno, né? Que ele seria o descendente de Davi e teria o cetro, né? De ferro. Em João 1, do 1 ao 5, fala que Jesus é a luz, né? Ele é o verbo de Deus. No versículo 14 de João 1, diz que ele é o Deus que se fez homem, se fez carne. Então, o Deus homem nasce entre os homens pecadores. O Deus homem sem pecado nasce entre os homens pecadores. O Filho de Deus estava na terra em um corpo humano para morrer pelos humanos, para que todos os que crescem nele como seu Salvador tivessem os seus pecados perdoados. João 3,16. Nós, como cristãos, podemos comemorar o Natal. Então, não só podemos, mas devemos, mas não do jeito que o mundo comemora, mas sim do jeito que os anjos e os pastores comemoraram. Mas e os magos que levaram os presentes? Os magos não levaram os presentes para Jesus quando Jesus nasceu. Isso quase 2 anos depois. Mas eles não levaram para comemorar o Natal de Jesus. Eles levaram porque Jesus era o rei dos judeus. E eles levaram presente para o rei. Não para comemorar o aniversário de Jesus, porque Maria não deu nenhuma festa de aniversário. E isso foi muito depois. Então, tal que o rei Herodes mandou matar a criança de 2 anos para baixo, porque ele não sabia qual era a idade que Jesus tinha. Então, nós, como cristãos, devemos comemorar o Natal de Jesus, como os anjos comemoraram e também os pastores, né? Anunciando, louvando, adorando. E isso a gente pode fazer todo o tempo que tivermos, toda oportunidade. Então, os anjos comemoraram o nascimento de Jesus, anunciando o seu nascimento para os pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos. Os pastores comemoraram o aniversário de Jesus, ou o nascimento de Jesus, indo até onde ele, se prostrando diante do Salvador e indo por toda a cidade de Belém, anunciando que o Messias havia nascido. Será que nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia? Será que estamos falando que Jesus está voltando? Que Jesus morreu numa cruz? Que Jesus deu a vida dele para nos salvar? Que Jesus nasceu há quase 2000 anos para
ser esta luz para o mundo. Os pastores comemoraram o nascimento de Jesus, indo até ele, né? Como os anjos encontraram Jesus em uma manjedoura, como os anjos haviam anunciado. E você, como tem anunciado? Como tem comemorado o Natal de Jesus? Será que nas suas reuniões com a sua família, será que você ao menos lembra de agradecer a Jesus, porque um dia ele veio como um bebezinho, se tornou um ser humano para nos salvar? Como os pagãos nos ensinaram. Então, e você, como tem comemorado o nascimento de Jesus? Como os pagãos nos ensinaram? Os pagãos nos ensinaram que a gente tem, né, que comer com muita bebida, com muita comida, com muita festa, com muita alegria. Então, comida, bebida, festa, isso aí é alimento para a carne, nossa carne. Nossa carne gosta muito disso, troca de presente, isso tudo é da carne. O espírito é diferente, o espírito gosta de louvar a Deus, gosta de adorar a Deus, gosta de falar de Jesus para as outras pessoas. Então, uma grande diferença da festa espiritual para a festa da carne. Então, a nossa carne, ela não gosta de jejuar. Por quê? Porque maltrata ela. A nossa carne não gosta de fazer as coisas do Espírito, porque maltrata ela. Então, o Deus deste mundo, ele gosta de alimentar a nossa carne. Tudo aquilo que a nossa carne gosta, Satanás quer alimentá-la. Porque a nossa carne bem alimentada significa que o nosso espírito está mal alimentado. Então preste atenção, meus irmãos. É pecado reunir com a família? Não. Faça desse momento um momento de prazer, de adoração, de louvor a Deus. Agradeça pelo alimento e coloque Jesus no centro da sua família e tenha este banquete com Jesus, esta festa espiritual e também com a carne, com o alimento. Comemore, não como o mundo nos ensinou, mas sim como a Bíblia nos ensina. Então, o ensino bíblico é nos arrependermos dos pecados. Então, o que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que devemos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Jesus, abandonar os pecados e estar em comunhão com Cristo. Então, aí temos um banquete espiritual. Então, meus irmãos, é tempo de nós nos voltarmos para Cristo espiritualmente. É tempo de matarmos a nossa carne em jejum, oração, adoração, louvor, conhecimento da palavra. Jesus disse que para a gente conhecer a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. O negócio é que nós somos preguiçosos. Não queremos buscar o conhecimento, não queremos estudar a palavra. Vamos atrás do conhecimento, não só na Bíblia, mas também no conhecimento extra-Bíblia. Por exemplo, história. Isso aqui é história. Na história você vai ver as crenças de cada nação, o que eles trazem, qual a influência. Então, creia e receber o Emanuel como Salvador e Senhor da nossa vida. Lá em João 1:12, 3:16. Adorarmos, louvarmos e anunciarmos que o Emanuel já nasceu,
morreu, ressuscitou e quer e pode lhe salvar da morte eterna. Basta você crer nele como Salvador. Então esta é a comemoração que devemos fazer, né? Esta é a comemoração que Jesus quer que façamos para ele, né? É esta comunhão entre a nossa família, entre os nossos irmãos e o nosso Deus. Alguns anos atrás, apesar de sempre, né, existir o Papai Noel, existir essas coisas, mas na igreja tinha esta festa. A gente sentia a presença de Deus, era jogral, era cantata, era hinos sobre o nascimento de Jesus, era pregação neste assunto. Era um banquete espiritual. Hoje a gente quase não vê isso mais. Então a gente levava visitantes, pessoas que não conheciam a Cristo, e eles aceitavam a Jesus. Por quê? Porque era um verdadeiro banquete espiritual, do jeito que os anjos e os pastores fizeram. Mas isso Satanás foi tirando da igreja. Então Satanás tem tirado isso da igreja, introduzindo as outras coisas. Então as outras coisas se tornaram mais importantes. A comemoração da virada do 24 para o 25 é mais importante. Você não vai para a escola bíblica porque você dormiu tarde, você tem que acordar tarde. Então isso Satanás está colocando, isso foi deixando a igreja de Cristo fraca. E essa nova geração hoje em dia não quer mais nem saber de Deus. Por quê? Porque isso foi sendo tirado aos poucos do povo de Deus. Quando eu aceitei Jesus no ano 1980, era um banquete, a gente tinha prazer de ir à igreja, de estar com os irmãos, de cantar, aquelas cantatas, aqueles jogral, aqueles hinos, era uma comunhão grande. Nós estávamos fazendo aquilo que os anjos fizeram, louvando e adorando a Deus. Depois a gente comia com os irmãos, mas era uma gratidão. E é isso que nós devemos voltar a fazer. Colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Então Satanás tem desviado a atenção dos cristãos para as coisas que não têm nada a ver com o ensino da Bíblia. Os cristãos que hoje não têm a mesma alegria de comemorar o nascimento de Jesus como os cristãos antigamente, como eu já falei, né? Então hoje a gente nem sente muito a presença de Deus, muitas vezes, nestas comemorações, porque é coisa só para a carne e não para o espírito. Então os anjos comemoraram o nascimento de Cristo, anunciaram esse nascimento. Foi uma festa espiritual. Hoje o que mais se fala é na troca de presentes, né? É o amigo oculto, que muitas vezes traz até problema, porque as pessoas não gostam. Ah, mas o fulano me deu isso, eu dei foi aquilo. Às vezes dá uma briga, né? Às vezes as pessoas ficam até com raiva, às vezes ficam até intrigado. Outra coisa que se mais anuncia no Natal é a ceia, né? Da virada, é a comida com a família, que não é errado, desde que Jesus seja o centro, desde que Jesus esteja sendo adorado, desde que Jesus esteja sendo louvado, desde que estejamos agradecendo a Ele. Vamos voltar ao primeiro amor, meus irmãos. Então, os cristãos de hoje estão mais nas tradições romanas do que na Bíblia. Mas já faz muito tempo que isto aí tem mudado. Né? Muito tempo já. Como o mundo comemora o Natal deles? Como é que o mundo comemora? Primeiro, o aniversariante deles não é o Messias dos cristãos, dos evangélicos, e sim o deus Mitra, como eu já falei, um deus grego que para eles representa a luz
representa a guerra, representa a sabedoria. Então, qual é o Deus da guerra? Jesus. Qual é o Deus da sabedoria? Jesus. Qual é o Deus que é a luz? Jesus. Então, o diabo usurpou aquilo que é de Deus para enganar as pessoas, meus irmãos. Preste atenção. Eu estava lendo hoje na minha leitura diária, onde Jesus chega para Josué dizendo: o príncipe do exército do Senhor acabou de chegar. Mas aqui diz que Mitra é que é o Deus da guerra. Então Satanás, ele quer usurpar o lugar de Deus. E ele quer enganar as pessoas. E Jesus disse, se possível, até os eleitos ele enganaria. E ele tem enganado muita gente. Nós não podemos deixar nos enganar por Satanás. Nós temos a palavra, basta estudar. Então, esta festa pagã, que também tem a ver com a adoração ao sol, se eu não me engano, é lá em Éfeso, né, que eles adoram o sol, adoram os planetas lá, queriam adorar Paulo e Barnabé. Então, era comemorada no dia 25 de dezembro do nosso calendário. Então, por isso, o nascimento de Cristo foi introduzido nesta festa do Deus Mitra, porque era comemorado no dia 25 de dezembro do nosso calendário, do calendário grego, né? Então, a Igreja Católica introduziu o Natal de Jesus para que a gente participasse desta festa que não tem nada a ver com Cristo. A Igreja Católica Romana, aproveitando esta data comemorativa, começou a introduzir, né, a dizer que era uma festa cristã, que era o nascimento de Jesus, e todo mundo começou a adorar. Os líderes religiosos não se informaram, não foram atrás de buscar a verdade, o verdadeiro significado, e foram introduzindo isso na igreja, festa pagã. E nós hoje, né, a igreja foi enfraquecendo, porque Deus, ele não se mistura com as coisas do mundo. E hoje em dia essa festa na igreja é uma festa mais forte do que o próprio Cristo. Então devemos voltar ao primeiro amor. Então, a Igreja Católica foi, né, incluindo nessa festa, né, do Natal muitas outras coisas. Por exemplo, a árvore também, que é uma coisa pagã, é um símbolo pagão. Também ele foi introduzindo o quê? Além da árvore, aquelas bolinhas, né, que ali também tem outro significado, que cada uma bolinha daquela representa a cabeça de uma criança. Você pode pesquisar, entendeu? Então pode pesquisar isso no Google e na internet, você vai encontrar o significado dessas bolinhas, da árvore de Natal. Então vá lá, pesquise. Então o Papai Noel, o bom velhinho, né? A Igreja Católica diz que é o Papa Nicolau. Não, meus irmãos, não. Então esse bom velhinho aí que eles introduziram é um demônio. E o nome desse demônio é Krampus, você pode pesquisar. Ele é um demônio que a Igreja Católica, para trazer para o meio cristão, para o meio evangélico, vestiu esse demônio como sendo o Papai Noel, como sendo o Padre Nicolau. Então, se você quer saber, vá lá e pesquise, você vai ver quem é o Krampus. Pesquise lá, Natal de Krampus. Pesquise, ou Papai Noel Krampus, você vai ver. E veja lá a história. Então, o Krampus é o oposto do Papai Noel da Igreja Católica, o bom velhinho, né? Então, o Krampus é o Papai Noel que fazia mal, né, para as criancinhas. Já o bom velhinho da Igreja Católica,
ele fazia bem, ele promovia as crianças. Então, estas e muitas outras informações você vai encontrar no Google. Vai lá pesquisar na internet sobre estas festas, sobre isso que eu estou lhe falando, e você vai se surpreender. A festa da Páscoa também, vai lá. Então, muitas coisas que a gente fazia sem ter essa informação, mas agora a gente pode ter. Nós, como verdadeiros cristãos, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos sair destas tradições malignas, costumes e até adorações a Satanás, e voltarmos ao verdadeiro ensino da Bíblia, lá no Apocalipse 2, 4 e 5. Vou ler lá. Apocalipse 4, 5. O que é que Jesus diz lá? 2, 4 e 5. Diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, Jesus está falando aqui para a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras coisas, as primeiras obras. Então é isso que nós devemos fazer, meu irmão. É voltar ao primeiro amor, é voltar à palavra de Deus, é voltar à intimidade com Cristo, é abandonar as coisas da carne, os prazeres da carne. A carne quer ser alimentada pelo pecado, quer ser alimentada pelas coisas, pelo alimento do mundo, pelo alimento material, pela carne, Ninguém quer jejuar mais, ninguém quer estar mais em comunhão com Cristo como antes, ninguém quer mais orar, nem ir à igreja. As igrejas hoje estão todas vazias quase. Então a igreja de Jesus, ao passar do tempo, as gerações foram se adequando, né, às tradições e costumes dos pagãos e se afastando de Deus, sua palavra, e é por isso que a igreja de Jesus está como está. Então devemos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras coisas, voltar às primeiras obras, voltar ao ensino da palavra, voltar à comunhão. Jesus está voltando e precisamos estar em comunhão. Então precisamos, né? Lá em Mateus 13, 25, Jesus diz, na parábola lá do joio, diz que os homens dormiram. Quer dizer, os líderes religiosos dormiram e deixaram essas coisas serem introduzidas na igreja, serem introduzidas essas heresias, serem introduzidas essas tradições dos pagãos, serem introduzidas essas festas diabólicas, serem introduzidas, e a igreja de Cristo foi enfraquecendo. Por isso que Jesus diz aqui no Apocalipse: lembre de onde vocês caíram e volte. Então é tempo de voltarmos à adoração verdadeira a Cristo, abandonarmos essas coisas e ter um louvor e uma adoração verdadeira voltada para o nosso Senhor. Então, o inimigo, Satanás, ele sempre está semeando o joio no meio do trigo. Para quê? Para atrapalhar o joio, quer atrapalhar o trigo. Se ele é semeado em toda a terra, então o trigo não vai ter muito, não vai multiplicar. Então nós temos que semear o trigo, não o joio. O joio quem semeia é Satanás. Mas é porque há espaço, muitas vezes no nosso coração, para ouvirmos a mentira do diabo e querer
acreditar nessas coisas. Então devemos semear não devemos deixar o diabo semear as suas mentiras, as suas tradições, seus demônios, disfarçado de coisa boa, de bom velhinho, disfarçado de um Deus bom. Então devemos conhecer a verdade. Então, Satanás ele quer sempre tirar o Jesus, né, do centro da nossa vida. Lá em Oséias 4:6, lá Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Deixa eu ler lá. Oséias 6. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então o sacerdote, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então os sacerdotes não estavam tendo esse conhecimento da lei, não estava passando esse conhecimento para o povo, e o povo estava sendo destruído. Então Jesus diz lá na parábola do joio que os homens dormiram. E aos homens dormir é porque deixaram essas coisas entrar no meio da igreja. Essas heresias, essas festas diabólicas, estas coisas que não vêm de Deus. E hoje a igreja está como está. A igreja hoje não quer saber mais de louvar o seu Senhor. A igreja hoje não quer saber de adorar o seu Senhor. A igreja quer saber só das mordomias, só das coisas da carne, só das coisas do mundo. E Jesus está vindo. E quem não estiver comemorando o nascimento do Messias, com esta comemoração espiritual, comemorando a morte e ressurreição de Jesus com um espírito, com esta comemoração sendo espiritual, comemorando o retorno de Jesus espiritualmente, não vai subir. Então a igreja não quer saber do seu Deus, do Emanuel, que há mais de 2000 anos atrás nasceu para dar a sua vida por mim e por você. Que passemos a comemorar o Natal de Cristo, como foi comemorado pelos anjos e pelos pastores. Então, que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a fazermos a sua vontade. E você que ainda não tem Jesus, não convidou Ele para entrar no seu coração, se você quiser, você pode, porque Jesus já morreu, derramou o seu sangue e ressuscitou para lhe dar esta salvação. Se você crer e recebê-lo, então você terá. Arrependido dos seus pecados. Se você quiser, ore comigo agora. Senhor, eu ouvi essa palavra e eu quero Jesus no meu coração. Eu te aceito, Senhor Jesus. Entra no meu coração. Me perdoe os meus pecados. Estou arrependido. Me ajude a fazer a sua vontade. Quando o Senhor vier, eu quero ir com o Senhor, pois eu estou lhe aceitando, lhe confessando os meus pecados, lhe pedindo perdão. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim, e eu lhe aceito como meu Salvador e Senhor. Amém. Se você fez esta oração, então você é salvo, e faça o que os anjos fizeram. Adore, louve e agradeça a Jesus por tudo que Ele fez. E você, meu irmão, mande essa live para frente para outras pessoas. Assim você está ajudando a evangelizar e também a fortalecer a outras pessoas. E até o próximo estudo, até terça-feira. Que o Senhor nos abençoe. Bom, feliz Natal, não é? Coma mais
reúna-se com sua família, mas como os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, com louvor, adoração e gratidão. Até o próximo vídeo.